Qual país é limitado por 3 oceanos e tem a costa mais longa de qualquer país do mundo? Qual país tem 5 grandes lagos que compõem a maior quantidade de água doce da superfície do mundo, tem uma flor como símbolo nacional e 2 idiomas oficiais? A resposta é o Canadá. O segundo maior país do mundo em quantidade de terra, depois da Rússia, e maior do que os Estados Unidos, com o qual faz fronteira. O Canadá é um país interessante e oferece uma diversidade muito grande. Faz fronteira com o Ártico, o Atlântico e o Pacífico, que tem todos os impactos significativos no clima do país. O Canadá é o lar de várias cadeias de montanhas, incluindo o braço norte das populares Montanhas Apalaches. Antes de ser nomeado Canadá, o lugar era conhecido como o Território Noroeste, uma descrição pouco imaginativa da sua localização. Entretanto, o nome Canadá tem raízes aborígenes e provavelmente veio da palavra Huron-Iroquois, Kanata, que significa aldeia ou assentamento. Com seu vasto tamanho cobrindo 9,985 milhões de quilômetros quadrados, não é surpreendente que o Canadá contenha muitas descobertas incríveis, algumas das quais são absolutamente aterrorizantes. Desde a evidência de bilhões de anos de vida até a existência da presença dos Vikings, os cientistas continuam encontrando coisas inteiramente novas que chocam o resto do mundo. Neste vídeo nós trazemos a você as novas descobertas aterrorizantes dos cientistas no Canadá, as primeiras evidências de vida. Os cientistas descobriram microfósseis ao longo da costa da Baía de Hudson, no norte de Quebec, que, segundo eles, poderiam ser os restos de algumas das primeiras formas de vida na Terra. Os objetos, em forma de palha, são muito pequenos. Na verdade, eles são mais estreitos do que a largura de um fio de cabelo humano e invisíveis a olho nu. Mas acredita-se que eles têm micróbios antigos. Embora existam estimativas diferentes de suas idades, a estimativa mais jovem é de 3,77 bilhões de anos, o que faria desses fósseis os mais velhos já encontrados. Estes microfósseis foram encontrados em rochas do cinturão de Nuvvuagittuq, ao longo da costa da Baía de Hudson. Enquanto esta faixa de jaspe rica em ferro agora atravessa a costa leste da Baía de Hudson, ela costuma ser um respiradouro hidrotérmico no fundo do oceano. Bilhões de anos atrás, micróbios antigos floresciam ao redor desses respiradouros, tirando vantagem da sua química caótica para gerar combustível. Após a sua morte, o ferro na água foi depositado nos corpos decadentes dos micróbios, substituindo as estruturas celulares por pedra. Eventualmente, as rochas que os continham foram enterradas, aquecidas, esmagadas e depois forçadas para cima para formar a parte da América do Norte, onde eles agora se encontram. Os cientistas colocaram as suas idades entre 3,77 bilhões e 4,28 bilhões de anos. Os cientistas retiraram amostras da cintura e, após análise, encontraram estruturas fósseis complexas envoltas em hematita, um material que teria se formado como ferro na água do mar, interagindo com a matéria orgânica em decomposição do micróbio. Outro achado na rocha apontou os primeiros sinais indicadores de vida. O mineral grafite contém desproporcionalmente o isótopo carbono 12, uma forma do átomo na qual o núcleo tem 6 prótons e 7 nêutrons. Esta forma de carbono é preferida para processos biológicos e é amplamente considerada uma assinatura isotópica de vida. A descoberta na Baía de Hudson tem grandes implicações, porque a mais antiga evidência universalmente aceita de vida na Terra é datada de cerca de 3,4 a 3,5 bilhões de anos atrás. Isso significa que talvez seja hora de adiar essa data por quase 300 milhões de anos. Assentamento anterior às pirâmides egípcias. Se os cientistas encontraram fósseis com bilhões de anos atrás no Canadá, é surpreendente que uma vila com mais de 14 mil anos de idade seja encontrada no mesmo país? Um estudo encontrou o que acabou sendo um dos assentamentos humanos mais antigos já encontrados na América do Norte e na Colômbia Britânica. O vilarejo estava localizado na ilha Triquet, que é mais antigo que as famosas pirâmides do Egito. O que os cientistas encontraram nesta antiga vila? As escavações revelaram como a civilização começou na América do Norte. A teoria principal é que as primeiras pessoas a viver na América atravessaram uma ponte de terra muito desaparecida que outrora ligava a Sibéria ao Alasca ao longo do Estreito de Bering. Outra teoria afirma que as pessoas chegaram à costa em vez de um corredor de terra através das montanhas rochosas, como muitos haviam acreditado. Outros pesquisadores dizem que os colonos anteriores poderiam ter vindo através de uma rota costeira do Pacífico para os Estados Unidos de hoje. Um método que os cientistas usam é estudar evidências de DNA de milhares de fósseis de bisões, estepárias e usar as informações para construir os movimentos destas bestas e de pessoas que as caçavam. Entretanto, os cientistas encontraram novas evidências mostrando 2 grandes massas de gelo que se fundiram em uma única unidade por volta de 21 mil anos atrás e fecharam o corredor muito antes do que se pensava anteriormente. As primeiras evidências de ocupação humana datam de cerca de 15 mil anos atrás.
enquanto esta pesquisa mostra que o corredor não estava totalmente aberto até cerca de 13 mil anos atrás. Esta vila de 14 mil anos de idade apoia a teoria. Algo mais interessante sobre esta vila é como os relatos orais se relacionam com a descoberta. Histórias populares passadas de uma geração para outra mencionam aldeias costeiras antigas como esta. Então, os cientistas se perguntam quais são as outras aldeias que seriam descobertas. O Buraco do Diabo em Niágara. Esta é uma característica geográfica aterrorizante que vem com uma história trágica. Há um redemoinho no rio Niágara, localizado ao longo da fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Ele está localizado no desfiladeiro do Niágara entre Nova York e Ontário, abaixo das cataratas do Niágara. Os cientistas afirmaram que a poderosa banheira de hidromassagem foi criada há cerca de 4.200 anos e tem uma profundidade média de 125 pés ou 38 metros. O redemoinho é o resultado da erosão à montanha da escarpa do Niágara junto ao rio Niágara. Basicamente, o rápido fluxo de água que sai do desfiladeiro do Niágara resulta no turbilhão do rio. O turbilhão gira naturalmente em um movimento anti-horário durante o fluxo normal. Entretanto, quanto mais água do rio é desviada para as usinas hidrelétricas vizinhas, o fluxo muitas vezes se inverte. Você pode desfrutar de uma vista da banheira de hidromassagem do Whirlpool Aerocar, pendurado entre dois pontos do lado canadense da fronteira, e você pode usar o tempo para pensar sobre o passado negro associado à ravina. Esta é a história da corrida sangrenta e do massacre de soldados britânicos pelos índios Seneca em 1763. Em 1761, os britânicos tinham praticamente desalojado os franceses como uma ameaça militar ou organização política na América do Norte. As rotas de transporte ao longo da fronteira do Niágara eram importantes porque era uma linha de abastecimento crucial para os militares britânicos. Assim, a tarefa de protegê-la foi designada a John Stedman. Ele procurou melhorar, então, as condições nesse porte, que empregava os índios Seneca como carregadores para transportar materiais através da subida na escarpa do Niágara. Era um trabalho difícil, mas os índios estavam felizes em fazê-lo. Assim, quando Stedman introduziu cavalos e carroças, tornando os índios desempregados, eles se revoltaram ao atacar o comboio de abastecimento do exército britânico muitas vezes. Durante um ataque, o próprio Stedman estava entre os 3 que escaparam por pouco da morte. Quando um grupo de resgate tentou ajudar o comboio britânico emboscado, eles foram recebidos pelos índios e também mortos. Quando mais tropas chegaram, eles encontraram os mortos e tiveram que recuar para evitar um destino similar rapidamente. Muitos dos cadáveres foram jogados dentro da ravina Devil's Hole Ravine. O Pico do Fantasma de Dundas. Uma foto aparentemente simples, tirada por turistas visitando o belo Pico de Dundas, em Ontário, no Canadá, tornou-se viral quando se descobriu que tinha capturado involuntariamente o que muitas pessoas tomaram como um fantasma. Assustador, não é? Espera até você ouvir a história. A história começou quando o usuário do Reddit, Slice Up Beef, começou a postar fotos de uma viagem que ele fez para a bela região canadense com alguns amigos. Antes disso, o primo do seu amigo havia postado fotos da sua própria visita ao mesmo local alguns dias antes no Instagram. Essa foto se mostrou sentado em um parapeito, mas o que alguns espectadores com olhos de águia viram foi mais do que apenas um turista. Eles notaram uma figura fantasmagórica assustadora, escondida no fundo das colinas. A história do fantasma começou a acrescentar mais peso quando as pessoas se juntaram ao Reddit, apontando que as autoridades relataram um forte aumento no número de pessoas que desapareceram no pico, e a maioria dessas pessoas nunca foram encontradas. Com o crescente interesse, a internet não ama nada mais do que uma história de fantasmas. E então, Sliced Up Beef e seus amigos voltaram ao local para tirar algumas fotos e ver se eles poderiam chegar ao fundo do mistério. Entretanto, mesmo que o local e o ângulo fossem os mesmos, a figura assustadora parecia ter mudado de lugar. Obviamente, para assustar um novo lote de turistas. Agora escute isso. Enquanto Sliced Up Beef e seus amigos estavam no local, a luz de repente captou um lampejo de algo abaixo deles. Em um galho logo abaixo do parapeito onde estavam empoleirados, eles viram um conjunto de chaves penduradas, que acabaram sendo as chaves de um carro Hyundai Elantra. Eles o pegaram e voltaram para o estacionamento onde encontraram apenas um outro carro, o Hyundai Elantra. Eles notaram que o carro estava sujo e parecia que estava lá há algum tempo, e deixaram as chaves no teto do carro, do lado do motorista. Imaginem a surpresa deles quando eles viram o carro nas notícias uma semana depois. O noticiário dizia que uma turista tinha desaparecido na área, e o carro pertencia a ela. E a polícia descreveu a mulher desaparecida como alta e usando um pullover cinza claro e jeans quando ela desapareceu, o que assustadoramente combinava com a figura fantasmagórica da foto. Até hoje, nenhuma explicação convincente foi dada para o fantasma de Dundas. Os Vikings estavam no Canadá. Todos conhecem a história dos temíveis Vikings,
Mas o que você não pode saber é que eles chegaram até o Canadá no auge da sua fama. E já se passaram cerca de 60 anos desde que uma estação Viking Way de 1000 anos foi descoberta em Newfoundland. Mas um segundo posto Viking nas Américas foi encontrado. Ao cavar as ruínas de um edifício secular na ilha Baffin, acima do Círculo Ártico, uma equipe de cientistas encontrou algumas pedras de afiar muito intrigantes que são sinais reveladores da presença dos Vikings. Eles encontraram ranhuras de desgaste nas ferramentas de afiar nas lâminas, que contêm vestígios de ligas de cobre, como o bronze. Mas estes materiais são conhecidos por terem sido feitos por Vikings, mas eram desconhecidos dos habitantes nativos do Ártico. A líder dos cientistas, a arqueóloga Patricia Sutherland, havia encontrado anteriormente algumas evidências de que os Vikings estavam em Baffin, mas a última delas torna essa teoria mais convincente. Sempre houve histórias dos Vikings navegando para o Novo Mundo por volta do ano 1000 d.C., com folclore contando com Leif Erikson, um chefe viking que navegou para o oeste em busca de fortuna. Uma saga conta que Erikson parou na ilha Baffin e caminhou pela costa antes de seguir para o sul, para um lugar que ele chamou de Vinland. A primeira descoberta da presença viking foi encontrada nos anos 60 por 2 pesquisadores noruegueses na ponta norte da Terra Nova, o primeiro posto avançado viking confirmado nas Américas. Eles escavaram 3 salões e cabanas viking para tecelagem, trabalho de ferro e reparos de navios. Sutherland pegou o primeiro vento de outra possível estação Viking Way ao ver 2 pedaços de cordas incomuns recuperados de um local na ilha Baffin por um arqueólogo anterior. Sutherland percebeu que as cordas tinham pouca semelhança com os caçadores de animais do Ártico torcidos em cordas. Os cordões acabaram se tornando fios Viking, idênticos na técnica aos fios produzidos pelas mulheres Viking que viviam na Groenlândia no século XIV. Isso levou Sutherland a procurar em outras coleções de museus mais artefatos Viking da ilha Baffin e outros locais. Ela encontrou mais peças de fio Viking e um pequeno artefato Viking anteriormente ignorado, desde bastões de madeira para registros de transações comerciais até dezenas de pedras de afiar Viking. Sua descoberta pôde provar que havia um sistema de comércio entre os Vikings e os caçadores nativos americanos. Avistamentos de alienígenas em Vancouver. Acontece que os canadenses são prolíficos em avistar objetos voadores não identificados, com cerca de 3 incidentes relatados por dia. Os registros mostram que cada avistamento tem, em média, 2 testemunhas e durou cerca de 15 minutos. Algumas dessas testemunhas incluíram policiais, pilotos, etc. Entretanto, o OVNI, supostamente avistado durante um jogo de beisebol em Vancouver, teve muitas testemunhas. De acordo com o Metro News do Reino Unido, o objeto misterioso apareceu durante um jogo entre os canadenses de Vancouver e o Everett Aquasox no estádio Nat Bailey, em Vancouver. Ele foi visto por quase todos os espectadores. A reportagem dizia que um espectador conseguiu pegar o objeto azul na câmera, com o vídeo acumulando quase 200 mil visualizações no YouTube, com muitos outros fãs tweetando fotos do OVNI. A história também apareceu em muitos blogs e publicações dedicadas a OVNIs. No entanto, o avistamento tem uma explicação menos excitante. Na verdade, foi um embuste promocional. O Centro Espacial revelou que orquestrou o encontro íntimo para divulgar a sua atualização digital de $500 mil para o Planetarium Theatre. O OVNI era, na verdade, um drone na forma de centro espacial. Ele foi fotografado em outros locais, incluindo Deep Cove, Jericho Beach e o cruzamento das ruas Burhard e Cornwall. A agência divulgou propositadamente as imagens e vídeos dos avistamentos online. A manobra aparentemente funcionou porque o Centro Espacial relatou um salto de 65% no atendimento com o novo sistema de projeção planetária. Pista de aterrissagem de OVNIs em Alberta. Enquanto isso, o Canadá está fazendo tudo o que pode para atrair alienígenas que vêm com OVNIs e se esforçou ao máximo para construir a primeira plataforma de aterrissagem de OVNIs do mundo. O esforço fora do mundo garantiu à cidade um lugar no livro mundial de recordes, o Guinness. A plataforma de pouso está localizada na pequena cidade Pradaria de St. Paul e se tornou um centro de atração para turistas que querem chegar o mais perto possível de OVNIs. A proposta da construção do primeiro patamar de pouso para OVNIs do mundo foi feita em 1967. Seria um marco para a cidade e, esperançosamente, acenaria para os alienígenas aterrissarem. O governo do Canadá respondeu a esta proposta e, durante a grande abertura em 3 de junho de 1967, São Paulo foi declarada a capital do centenário do Canadá. O bloco pesa mais de 130 toneladas e é, na verdade, uma grande estrutura plana de concreto. Uma adição interessante é uma cápsula de tempo a ser aberta no aniversário de 100 anos de abertura em 2067.
A coluna principal consiste de 6 pilares de concreto de 75 metros de altura e um grande mapa do Canadá feito de pedras de cada uma das províncias adorna a parte de trás do bloco. Décadas depois, nos anos 90, um centro de informações turísticas de OVNIs para receber visitantes foi adicionado, e você pode visitá-lo hoje. É uma oportunidade de ver fotografias reais de OVNIs, círculos de cultivo e mutilações de gado também. Então, se você avistar um OVNI, por favor, dirija-se para a plataforma de desembarque em Alberta. Coquetel de dedo de morto. Sim, você ouviu bem. O Canadá é um dos poucos lugares onde você pode tomar uma bebida carregada com um ingrediente bizarro. Um dedo de pé humano. O que é ainda mais surpreendente é que o dono do dedo do pé é conhecido. E mais incrível ainda é que ao tomar o coquetel Surto, você é admitido no Surto Cocktail Club, com um certificado para mostrar. Se você mal pode esperar para tomar o seu próprio coquetel Surto, vá até o Surto Salon do Hotel Downtown em Dawson City. O coquetel é rastreado por uma lenda da década de 1920 sobre irmãos contrabandistas que colocavam um de seus dedos do pé congelados no luar como um memento, trocadilho pretendido, né? O dedo do pé preservado foi descoberto nos anos 70 e nasceu o Surto Cocktail Club. Hoje em dia, pessoas de todo o mundo param nesse lugar, no território Yukon, para fazer parte da sua história. Houve cerca de 100 mil participantes desse coquetel altamente incomum. O coquetel não é sequer elaborado. O ingrediente é, no mínimo, um pouco de álcool, o dedo do pé desidratado e, claro, uma ajuda de coragem. Mas existem regras. Você pagará por qualquer dose da sua escolha e mais $8 canadenses por um dos capitães do dedo do pé, os Two Captains, que são os servidores que administram as bebidas cheias de dedos de pés e revisam as regras se você tomar a dose do Two Charged. Enquanto o dedo do pé deve atingir os seus lábios, você não pode morder, mastigar ou colocar o dedo do pé na boca. Você não quer engolir o dedo do pé porque você está incorrendo em uma multa de cerca de $1.900 e a sensação inquietante de consumir carne humana. Como parte do ritual, o capitão do dedo do pé segura o dedo do pé na mão e declara: você pode beber rápido, pode beber devagar, mas seus lábios não devem tocar este dedo do pé horrível. Drink it fast or drink it slow, but your lips must touch this gnarly looking toe. Então depois você toma a bebida. Se você está preocupado com a segurança, o hotel garante que os coquetéis utilizados atendem aos padrões sanitários. Na verdade, o médico-chefe do Yukon examinou o coquetel e deu um atestado de saúde dizendo que é limpo. E qualquer dedo do pé pode ser usado, desde que seja mumificado ou mantendo em sal e servindo com 40% de álcool. Você consideraria doar aí um dos seus dedos do pé? O túnel dos gritos no Niágara. Os túneis não são tão estranhos quando estão em todos os lugares. Entretanto, um túnel em particular no Canadá está em uma classe especial, porque acredita-se que ele grite sob certas condições. Não apenas isso, o túnel tem uma origem triste. Acredita-se que ele seja assombrado pelo fantasma de uma jovem. O túnel dos gritos foi criado no início do século XIX, não como uma via, mas como uma passagem de drenagem que evita que os trilhos da ferrovia sejam lavados pelas águas das enchentes. Entretanto, os fazendeiros locais usaram-no como um caminho conveniente para evitar os trens que se aproximavam. Ele é feito de 125 pés de tijolos de calcário, mas o musgo e as algas penduradas nas pedras porosas só contribuem para a sua sensação assombrada. Como começou a lenda do fantasma da garota assombrada? Tem várias histórias, cada uma mais macabra do que a outra. Em uma versão, uma fazenda local perto do túnel pegou fogo uma noite, e uma jovem garota correu gritando do fogo, cabelos e roupas acesas queimando. Antes que ela pudesse encontrar ajuda, a garota desmaiou bem no meio do túnel, perecendo por causa de suas queimaduras. Desde então, ela tem andado por aí ao redor do local da sua trágica morte. Se isso não for terrível o suficiente para você, tem outra versão da história na qual a jovem garota é queimada até a morte no túnel por seu pai, louco de raiva, aparentemente por causa de um divórcio desagradável de sua mãe. Os divórcios há muito tempo têm sido um caso cheio de contendas. Ainda outra versão, mais perturbadora, diz que a garota foi estuprada e seu corpo queimado para destruir as evidências. Provavelmente até o final da década haverá uma versão da história que envolva tortura, incesto e alguma outra escalada aí. Então, como é que o túnel grita? Você realmente tem que detoná-lo. Basta ir até lá, esperar até por volta da meia-noite, acender um fósforo na parede do túnel e você será abençoado por um grito do túnel. Franktown completamente enterrado sob as pedras. Imagine dormir tranquilamente depois de um dia de trabalho duro, num minuto, e ser enterrado debaixo das rochas no minuto seguinte.
Esse foi o final trágico da cidade de Frank, em Alberta. Frank era uma cidade de 600 habitantes que teve a infeliz experiência de ser esmagada por 90 milhões de toneladas de rochas em 1903. Cerca de 15% da população desapareceu no deslizamento de pedras. Frank era uma jovem cidade mineradora de carvão fundada apenas 2 anos antes. Ela ficava sinistramente no sopé da montanha Turtle, com um pico de 7.251 pés de calcário alto. Na manhã desse dia fatídico, uma seção de rocha de 1.400 pés de altura, equivalente à altura do Empire State Building, com 3.280 pés de largura e 500 pés de profundidade, se quebrou e mergulhou do topo da montanha. A parte sudeste de Frank, contendo cerca de 100 pessoas, 2 milhas de ferrovia e a mina de carvão, desapareceu instantaneamente debaixo de 50 a 150 pés de rocha. No entanto, houve sobreviventes com histórias extraordinárias. Gladys Ennis, uma criança de 15 meses de idade na época, foi encontrada engasgada na lama depois que o deslizamento de rocha destruiu a casa da sua família. Marion Leach, de 2 anos de idade, pousou em segurança em uma pilha de feno quando a torrente de rocha a atirou de sua casa. Um grupo de 17 mineiros de carvão ficaram presos dentro da mina e cavaram durante 14 horas cansativas para escapar. O que causou o deslizamento de rochas em Frank? Os cientistas dizem que houve múltiplos fatores, mas o maior deles foi a geologia instável da montanha Turtle. A mudança tectônica durante a criação das montanhas rochosas colocou camadas de rocha estruturalmente mais fortes, precariamente em cima das mais fracas. Então a água começou a se infiltrar na montanha através de rachaduras superficiais, desgastando o calcário. Quando congelou e descongelou, as fissuras se alargaram, quebrando a rocha por dentro. É claro, as atividades de mineração em Frank podem ter contribuído para a instabilidade da montanha, mas não foram a principal causa do deslizamento. Cerca de 90 pessoas foram mortas pelo deslizamento, mas apenas 18 foram salvas. Aqueles encontrados estavam sob escombros rasos, mas os outros ainda estão enterrados sob as rochas que os mataram em 1903. Vamos ouvir qual descoberta no Canadá mais fascina você na seção de comentários. Tchau!